Olá, queridos alunos. Estaremos fazendo aqui uma aula introdutória da ciência da religião. Esse tema é muito importante hoje, haja vista que todas as civilizações, todas as épocas, todos os tempos, nós temos expressões religiosas. A ciência da religião não visa entrar no mérito de se uma religião é verdadeira ou falsa. Ela estuda o objeto da ciência da religião, é o fenômeno religioso. E nesse aspecto, nessa linha de raciocínio, nós vamos estar estudando aqui 3 tópicos especificamente. Estaremos falando sobre o conceito de religião, as classificações das religiões e também estarei falando um pouco sobre os elementos constitutivos da religião. Vamos começar com o conceito. O conceito de religião, apesar de nós termos inúmeras definições, mas essa ideia de religião vem do termo latino religare, que significa religar. Quem utilizou desse termo foi Agostinho e Lactâncio. Mas temos também a utilização desse termo num outro contexto, num outro significado, que é a utilização feita por Cícero. Cícero entendia que religare significa o culto realizado de forma correta. Ou seja, o termo é aplicado à realização correta do rito. Está mais voltado para os rituais. Independente dessa definição ou dessas definições, o que nós temos é que o sentimento religioso é universal. Ninguém pode negar isso. Há uma busca pela transcendência, há vestígio disso em todas as épocas, em todos os tempos. E é claro que alguns preferem expressar isso de forma individualizada. Aí nós temos a espiritualidade, temos vários tipos de espiritualidade. Nós temos a espiritualidade cristã, nós temos a espiritualidade hindu, nós temos a espiritualidade budista. Ou seja, aí é um sentimento religioso expresso de forma mais individual. Tem gente que opta por não aderir a nenhuma religião. Quando alguém, além de entender, ter essa consciência religiosa e ao mesmo tempo preferem aderir a uma denominação, a uma religião, a uma instituição, aí nós temos aquilo que nós podemos propriamente chamar de religião. Na realidade, muitos nem têm uma certa ojeriza pelo termo religião, mas muitos, mesmo negando a religião, são religiosos. Se considerarmos do ponto de vista sociológico, de alguns que têm toda uma estrutura religiosa. E vou falar um pouco mais disso na frente, mas a princípio nós temos que entender isso. Mesmo aqueles que negam a religião, são pessoas que podem ter uma estrutura religiosa, uma instituição religiosa. Depois de falarmos sobre os conceitos, vamos agora falar sobre classificações. As religiões são classificadas por alguns estudiosos na área, sociólogos, filósofos e antropólogos. Muitos definem classificam a religião como, em primeiro lugar, animistas. O que seriam religiões animistas? São aquelas que atribuem a tudo que toda a realidade atribui aos espíritos. Geralmente as religiões indígenas têm essas características. Se atribui espírito, por exemplo, a uma árvore, uma coisa, uma pedra, tudo tem espírito. A palavra animismo, vem da palavra ânimos, de alma. Então tudo é atribuído a uma alma, a um espírito. Por outro lado, nós temos uma segunda classificação das religiões, que é as religiões ateístas. Parece meio contraditório, mas religiões ateístas são aquelas como, por exemplo, o budismo, que ainda que tenha características religiosas, não necessariamente adoram um ser superior. Estão mais baseados em disciplinas espirituais, como a yoga e outras disciplinas espirituais. Temos ainda o
o teísmo. O teísmo é crer num ser superior. Mas a crença num ser superior pode ter várias modalidades. Nós temos, por exemplo, o deísmo, que acredita sim em Deus, um ser superior, mas é um ser superior que como que criasse o mundo, mas o deixasse à deriva. Ele não intervém no mundo. É o Deus do deísmo, por exemplo, inglês. Principalmente no século XVIII, XIX, foi muito comum esse tipo de deísmo. Outro tipo de teísmo é o politeísmo, é a crença em vários deuses. Muitas religiões pagãs têm essa característica. Ainda acrescenta esse tipo outro tipo de teísmo que nós temos, é o enoteísmo. Parece com politeísmo, mas não é. O enoteísmo acredita também em vários deuses, mas crê que um deus é superior aos outros. Então esse é o enoteísmo. E ainda nós temos dentro do grupo, da categoria do politeísmo, nós temos o monoteísmo. As maiores religiões do mundo, ou as religiões mundiais, nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são monoteístas. Uma outra característica, uma outra classificação das religiões é o panteísmo. Muitas religiões são panteístas, acreditam que tudo é Deus. Tudo, que se você toca numa árvore ali é Deus, então elas são panteístas. Tudo é parte de Deus, né? Tudo é parte de Deus. Ainda dentro da classificação de religiões, nós temos os mágico-feiticistas. Essas creem numa força sobrenatural, uma força oculta, que pode ser manipulada através de rituais, de rezas, a favor da pessoa religiosa. Finalmente, queria falar sobre os elementos constitutivos da religião, que nós podemos citar alguns elementos importantes. O primeiro deles é a doutrina. Sempre as religiões têm um corpo doutrinário, exceto algumas, como as religiões afrodescendentes, porque algumas delas não têm um corpo doutrinário bem formado e formulado, como, por exemplo, o cristianismo. Nós temos ainda os ritos. Os ritos seriam os ritos sagrados, obviamente. A religião cristã, por exemplo, ainda que na sua versão protestante, tem 2 ritos especificamente, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então, ritos existem nas religiões, ainda aquelas que dizem que não são litúrgicas, mas existem alguns ritos ainda. Nós temos a ética, que é o ethos, né, o comportamento. Algumas religiões, ou a maioria delas, estabelece um padrão de comportamento, tem a ver com a moral, não que ética e moral sejam as mesmas coisas, mas estabelece padrões morais para os seus seguidores. Temos, enfim, a comunidade, ou seja, geralmente as religiões têm no caso do cristianismo, as pessoas se reúnem em uma igreja. Existem algumas religiões que não aderem ao termo igreja, mas acaba sendo uma comunidade, onde se reúne e professa sua fé, compartilha suas experiências e reforçam aquilo que eles creem e também alimentam a sua fé. Então, basicamente, o que nós podemos dizer nessa aula introdutória é isso. O conceito de religião vindo do latim religare, a classificação das religiões em animistas, ateístas, temos também a classificação panteísta, mágico-feticista, e depois nós falamos sobre os elementos constitutivos da religião, os quais são doutrina, ritos, ética e comunidade. Que nós possamos, nas próximas aulas, falar mais detalhadamente sobre esses elementos. Que Deus nos abençoe.